A guerra atinge seu ápice. Enquanto a Rússia desferiu o maior ataque contra Kiev em 3 anos de conflito, Putin faz declarações bombásticas, e a equipe de Trump anuncia um desfecho iminente para o embate. As informações mais quentes e impactantes estão aqui, agora, com dados que não batem e revelações explosivas sobre as mentiras do ex-presidente americano. Como Trump inflou artificialmente os gastos dos Estados Unidos em bilhões? O que esconde o triângulo entre ele, Zelensky e Putin? Em um movimento sem precedentes, Moscou lançou sua ofensiva mais devastadora contra a Ucrânia justamente às vésperas do 3º aniversário da invasão em larga escala e o alvo, mais uma vez, foi a capital ucraniana. Enquanto isso, o Kremlin surpreende ao atribuir a Deus a responsabilidade pela guerra, e Putin cumprimenta publicamente um soldado que matou um militar ucraniano em combate corpo a corpo. Não perca nenhum detalhe. Você sabe como é vital o seu engajamento para mantermos esse trabalho. Cada curtida, compartilhamento e comentário faz toda a diferença. Vamos direto ao que importa: o ataque histórico que abalou a Ucrânia. Kiev sob fogos cruzados, a ofensiva que superou todos os limites. Enquanto a Rússia celebra seu Dia do Defensor da Pátria, o presente que oferece ao mundo é uma chuva de terror sobre a Ucrânia. Autoridades em Kiev afirmam: nada se compara ao que aconteceu nestes dias. Em um único assalto, Moscou lançou 267 drones Shahed contra o país, partindo de múltiplas frentes: Orel, Briansk, Kursk, Chatalovo, Milerovo, Primorsko-Akharsk, claro, a Crimeia. Mas não parou por aí. Do território ocupado do sul, 3 mísseis balísticos Iskander também foram disparados, segundo confirmaram as forças aéreas ucranianas. O balanço é estarrecedor: 138 drones de ataque foram abatidos em regiões que vão de Kharkiv a Odessa, passando por Kiev, Chernihiv e Dnipropetrovsk. Entre os alvos, uma revelação chocante: 119 dos aparelhos eram fantasmas, drones falsos projetados para saturar os radares ucranianos sem causar danos reais. 3 deles seguiram rumo à Bielorrússia, e um, ironicamente, voltou para a Rússia. Mesmo assim, os estragos foram inevitáveis. Dnipropetrovsk, Odessa, Poltava, Zaporizhzhia, a região de Kiev e a própria capital sofreram impactos diretos. A mensagem é clara: Moscou não poupará esforços para quebrar a resistência ucraniana. A ofensiva russa perde fôlego, o preço de um ano de avanço. Analistas da Forbes são categóricos: o avanço russo está chegando ao seu limite. Após um ano de investidas brutais desde a queda de Avdiivka, onde as tropas de Putin tentaram, sem sucesso, cercar Pokrovsk, a apenas 60 quilômetros dali, os números são desoladores. Dezenas de milhares de soldados russos morreram, além da perda de 2.500 unidades de equipamento, incluindo tanques T-80 de última geração. Os ucranianos também sangraram, mas em escala 3 vezes menor, segundo a publicação. O resultado: as forças de Moscou estão emperradas, incapazes de fechar o cerco a Pokrovsk, e seu principal eixo de ataque desmorona. Para piorar, a adaptação tática, até então o trunfo dos comandantes russos, já não é suficiente. A guerra mudou, e a política em torno dela também. O The Telegraph vai além: a desaceleração russa não é casual. Ela se alimenta, em parte, das declarações agressivas de Trump contra Zelensky, que, estranhamente, acabam fortalecendo a posição de Moscou na mesa de negociações. Trump e o acordo da semana: promessas, números falsos e um plano oculto. A bomba do dia veio da porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. Trump estaria convencido de que a Rússia está pronta para fechar um acordo de paz nesta semana. O presidente e sua equipe estão empenhados em negociar com ambos os lados para encerrar o conflito. Ele acredita que podemos conseguir isso já, declarou. Enquanto isso, fontes no governo ucraniano confirmam: há mesas de discussão ativas entre Washington e Kiev sobre um polêmico acordo de exploração de recursos minerais, um tema que Trump não cansa de mencionar. Estou lidando com o presidente Zelensky. Estou lidando com o presidente Putin. Queremos de volta o dinheiro que eles receberam, ou pelo menos garantir que não será desperdiçado, afirmou Trump, distorcendo os fatos. Segundo ele, os Estados Unidos doaram 350 bilhões de dólares à Ucrânia, um número absurdo, desmentido pelo Pentágono e por auditorias independentes. A realidade? O total aprovado gira em torno de 183 bilhões, dos quais 65,9 bilhões já foram efetivamente gastos em ajuda militar. Pior, 58 bilhões desse montante nem saíram dos Estados Unidos, financiando contratos com empresas americanas.
Ou seja, Trump infla cifras para justificar pressões, enquanto metade dos recursos sequer foi utilizada. A Bloomberg revelou outro detalhe explosivo. A Ucrânia recuou da exigência de criar um fundo de 500 bilhões de dólares, parte de um acordo que daria aos Estados Unidos participação em seus recursos naturais. Enquanto isso, o presidente polonês, Andrzej Duda, após reunião com Trump, confirmou: há um plano em andamento. Ele disse que deve liderar as negociações, que não há outra saída. É a única maneira de encerrar a guerra, mas também de fortalecer a Ucrânia e a presença americana lá, não necessariamente militar, mas econômica, relatou Duda. Trump quer laços mais estreitos, e Zelensky está na mira. Putin lava as mãos: foi Deus que quis assim. Em um discurso que mistura cinismo e disfarçatez, Putin, com uma taça de espumante na mão, declarou que a guerra contra a Ucrânia é a vontade divina. Foi Deus quem decidiu, afirmou o homem acusado pelo Tribunal Penal Internacional de Crimes de Guerra. Enquanto isso, o Kremlin segue sua estratégia: transferir a culpa para o céu, enquanto no chão, soldados morrem e cidades são reduzidas a escombros. A pergunta que não quer calar: qual será o próximo capítulo dessa guerra? Trump promete um desfecho relâmpago, Putin apela ao sobrenatural, e a Ucrânia resiste, mesmo sob fogo cerrado. Uma coisa é certa: os bastidores desse conflito são tão turbulentos quanto o campo de batalha. E você, o que acha? O plano de Trump é viável, ou apenas mais uma cortina de fumaça? Deixe sua opinião. Cada voz importa. Enquanto o Kremlin celebra seus heróis com medalhas manchadas de sangue, a realidade é uma só: Vladimir Putin não é um líder, é um criminoso de guerra. E não são palavras ao vento, são fatos documentados, corpos empilhados e famílias destruídas. Lutamos pela pátria, declara ele, com a voz embargada pela hipocrisia, enquanto distribui condecorações a assassinos como Andrei Grigoriu, o homem que, em combate corpo a corpo, degolou o soldado ucraniano Dmitry Maslovsky na região de Donetsk. As imagens desse massacre, que circularam no início de 2025, não mostram a glória, mas a barbárie em sua forma mais crua. E Putin aperta a mão do carrasco, entrega-lhe a estrela de Heroian e invoca Deus como testemunha. Que Deus seria esse, que abençoa a lâmina ensanguentada de um algoz? Mas a farsa não para por aí. Enquanto o mundo assiste atônito, o ditador anuncia, com a serenidade de um tirano em seu trono de mentiras, que a prioridade estratégica da Rússia é fortalecer ainda mais seu exército e sua frota. Mais tanques, mais mísseis, mais orçamentos desviados da fome do povo para alimentar a máquina de guerra. Eis a grandeza de Putin: transformar a nação em um quartel, enquanto hospitais faltam remédios e mães choram filhos enviados para morrer em trincheiras. Pergunta-se: até quando o povo russo vai engolir essa narrativa de defesa da pátria enquanto seu país se afunda em isolamento e sanções? A resposta, talvez, esteja no silêncio forçado das ruas ou na coragem daqueles que, mesmo sob ameaça, ousam questionar. O delírio de Lukashenko, o exército de papel. Enquanto Putin distribui medalhas a assassinos, seu aliado Alexander Lukashenko vive em seu próprio mundo de fantasia. Para o ditador bielorrusso, suas forças armadas são a alta tecnologia, compactas, móveis e um escudo confiável da paz. Palavras bonitas, se não fossem risíveis. Os números, porém, não mentem. Segundo o International Institute for Strategic Studies, ISS, em 2022, a Bielorrússia contava com apenas 48 mil militares ativos. Incluindo cozinheiros, motoristas e médicos, esse número pode inflar para 70 ou 75 mil, mas de que adianta a quantidade sem qualidade? Analistas militares, tanto ucranianos quanto ocidentais, são unânimes: esse exército não está pronto para guerrear. A BBC, citando fontes internas, revelou que apenas 5 mil soldados bielorrussos estariam dispostos ou capazes de pegar em armas em um conflito real. O resto? Ou são conscriptos desmotivados, ou oficiais corruptos mais preocupados em roubar combustível do que em treinar tropas. Lukashenko pode se gabar de sua armada invencível, mas a verdade é que seu maior escudo não são tanques, e sim os bilhões que esconde em paraísos fiscais, dinheiro que, ironicamente, poderia salvar vidas, em vez de financiar seu regime de repressão. Quer saber onde o ditador guarda seu verdadeiro tesouro? Assista ao novo episódio de Amprobiel, no canal Nesta. Lá, desvendamos não só os esquemas financeiros de Lukashenko, mas também como ele usa o medo para manter um país inteiro refém. Porque um tirano sem dinheiro é um tirano fraco e um tirano fraco é um alvo.
O Papa em agonia, o Vaticano à beira do abismo. Enquanto a guerra devora vidas no leste europeu, outra batalha silenciosa se desenrola em Roma. O Papa Francisco, de 88 anos, luta pela vida em uma clínica italiana, após um colapso respiratório que o levou a um estado crítico. O Vaticano tenta acalmar os ânimos, mas os fatos são alarmantes. Após uma pneumonia bilateral, complicada por bronquite e infecções polimicrobianas, o pontífice precisou de transfusões de sangue devido a uma anemia severa e baixíssimos níveis de plaquetas. Os médicos insistem que não há risco iminente de morte, mas a verdade é que um homem com um pulmão parcialmente removido, sequela de uma cirurgia na juventude, e histórico de pleurite não tem margem para erros. Francisco já cancelou várias missas dominicais, e seu corpo, desgastado por décadas de serviço e doenças crônicas, parece resistir mais por força de vontade do que por medicina. O mundo observa, em suspense, o que acontecerá se o Papa, voz moral de mais de 1 bilhão de católicos, sucumbir agora, em meio a guerras, crises climáticas e o avanço do autoritarismo? Seria o fim de uma era, ou o início de um caos ainda maior? O fim dos terroristas. Beirute chora, ou celebra? Seus demônios. O Líbano enterrou 2 de seus maiores algozes em um espetáculo macabro de hipocrisia. Hassan Nasrallah, líder da Hezbollah, passou 32 de seus 64 anos à frente de uma das maiores organizações terroristas do mundo e agora, após ser eliminado por Israel, virou a mártira em um funeral de massa no estádio Camil Chamou Sport City, em Beirute. Milhares saíram às ruas, não para lamentar um homem, mas para celebrar o símbolo de um regime que afundou o Líbano em miséria. Mas a ironia não para por aí. Hashim Safieddine, seu sucessor, durou apenas uma semana no poder antes de também ser liquidado pelas forças israelenses. 2 terroristas, 2 caixões, uma mesma lição: quem vive pela espada, morre pela espada. E enquanto o Hezbollah jura vingança, o Líbano, país refém dessa milícia, continua à beira do colapso econômico, com inflação estratosférica e uma população esmagada pela corrupção. Pergunta-se: quantos mais terão que morrer até que o povo libanês perceba que seus defensores são, na verdade, seus algozes? E enquanto isso, a vida, ou a morte, continua. De um lado do mundo, Bolívia dança ao som de 70 orquestras no Carnaval de Oruro, uma explosão de cultura e resistência. Do outro, tanques avançam, bombas caem e ditadores brincam de Deus. O contraste é brutal e revelador. Porque a história não é escrita apenas por generais e tiranos, mas também por aqueles que, mesmo sob fogo, insistem em viver. E você? De que lado está? Deixe seu comentário, compartilhe sua opinião. A verdade só avança quando não nos calamos. Não perca as atualizações em tempo real, siga nesta no Telegram ou no X. Obrigado por estar conosco. Até a próxima e que as notícias que virão sejam, pelo menos, um pouco menos sombrias.